A RFM põe os pontos nos is. Uma hora de conversa com as mais destacadas figuras da nossa região. A RFM põe os pontos nos is. E esta relação, às vezes problemática, dos animais com os nossos bebês, com os nossos filhos. Eu vou, mais uma vez, se calhar, usar aqui um exemplo pessoal, mas também não tenho como socorrer de outros, vão-me desculpar. Eu tive uma gata persa, e quando nasceu a minha última filha, nós fizemos análises, ou fizemos análise à menina para perceber se ela era, qual é a expressão? Imune. Não a gata, mas a sua esposa. Neste caso, a esposa, pronto, por causa do bebê. E foi-nos dito que podia ser complicado ter um gato. E eu aí, com todo o respeito pela classe médica, atenção, que eu não quero entrar em qualquer tipo de choque, mas acho que também essa informação é uma informação mal dada. Ou seja, muitas vezes alguns profissionais do setor de saúde alertam demasiado o paciente no sentido de não correrem nenhum risco. Tudo porque também tem falta de conhecimento da patologia. Ou seja, neste caso, a toxoplasmose, o facto de ser imune ou não, a toxoplasmose é uma doença parasitária transmitida principalmente pelos dejetos dos gatos ou das gatas. Eles são portadores, poderão ser portadores da doença, não sabem, poderão. Para isso tem que se fazer uma cirurgia ao gato e ver se ele tem a doença e se a doença está ativa ou não, porque ele pode ser portador e não ter a doença ativa. E depois, para acontecer, que ele poderá acontecer numa situação de um aborto inesperado numa mulher adulta, teria que, em primeiro lugar, a doença no gato estar ativa e tinha que haver muita falta de cuidados de higiene, porque a doença é transmitida pelas fezes. Então, ou seja, vamos supor uma senhora grávida, estar a limpar os dejetos dos gatos, correr o risco de lavar as mãos, meter esses dejetos na boca e esses dejetos serem transmitidos para a senhora grávida, que é uma probabilidade baixa. Muito baixa. E eu agora, para então fazer um ponto de reflexão, basta dizer nesse sentido, os veterinários não tinham filho. E há muitas veterinárias no setor. Pois, mas por aquilo que percebo das palavras do Dr. Pedro, por norma, as pessoas são aconselhadas no sentido em que eu fui aconselhado. Porque eu acabei de levar dei para a adoção um animal do qual gostava muito, que era um membro da família, que me custou muito fazer, para haver uma situação, um alerta, ou se calhar um excesso de zelo. Mas isso é precisamente pela falta de conhecimento, porque pronto, alguém um dia disse que era assim e assim ficou. E por um lado percebo, ou seja, numa situação tão delicada como uma gravidez, uma gravidez tão desejada, o médico alerta a grávida com as suas preocupações com o máximo de cuidados. Mas, neste caso, são cuidados básicos, tais como a limpeza dos dejetos na areia com uma ajuda. Se a dona, se quiser... Que esses calhar são os cuidados os normais, não é nada de excepcional. E outra coisa que pode fazer tão simples é deslocar-se para um lugar com um médico veterinário e pedir para fazer uma cirurgia de toxoplasmose. É aí, precisamente, que eu gostava de então, esta conversa. Então, qual é que é a solução? É mesmo essa? Está grávida, estou a falar para os nossos ouvintes que neste momento estão grávidos. Claro. E que têm uma situação de ter um animal, um gato... Em casa. Pronto, a solução, se estão assim tão preocupadas, do meu ponto de vista pessoal, a solução seria basicamente desparasitar o gato e ter cuidados de higiene. Nem sequer necessitaria de ir fazer uma cirurgia, porque os casos também não são assim tão altos. Mas pronto, sendo uma preocupação e compreendendo essa preocupação, a paciente desloca-se ao médico veterinário, coloca a questão e então pede para... Gostaria de saber se o meu gato é portador de toxoplasmose. É feita uma colheita de sangue, em que nessa colheita de sangue é enviada para o laboratório e vamos então perceber se existem anticorpos contra a toxoplasmose. Se existirem esses anticorpos, a uma determinada percentagem, significa que o gato, além de ter tido contato com esse parasita, é portador do parasita. Portanto, se é portador do parasita, se a senhora que estiver grávida for imune, não há problema nenhum.
Ele é portador, ela é imune, tem defesas contra isso. Se ele é portador e ela não é imune, a única coisa que tem que fazer é ter mais cuidado. Porque ele pode ser portador e pode não estar num estado de infecção, transmitir a doença. E os cuidados são basicamente mudar a área com mais frequência, ter o gato limpo, porque as fezes podem mesmo ficar no pelo, depois passarem ao no gato, depois sem querer passam na boca e engolem os chamados oocistos, que são os ovos do parasita. Mas eu que me lembro, não tenho, existem, é verdade que existem, mas nunca tive conhecimento do caso aqui na zona, reportado, tal que são pelas nossas é um assunto de interesse, parece-me, geral. Então, o que seria mais lógico, basicamente, é aumentar o ciclo de desparasitação e a frequência no animal, tendo em conta que o mulher está grávida, ou seja, o que nós recomendamos é desparasitar o animal 4 em 4 meses, 3 vezes por ano, e aumentar esse ciclo para de 6 em 6 meses, 3 em 3 meses, por exemplo, 2 em 2 meses, porque o desparasitante acaba por eliminar estes parasitas todos. Problema resolvido. Sim, eu já aconteceu algumas situações em que nós achamos as coisas um bocado, mesmo falta de conhecimento. Porque também na área da medicina, infelizmente, não existe muito pouco cadeiras que falem destas patologias, destas zoonoses. O ideal será juntar as duas, o melhor das duas. Mas está alguma informação comum, porque são as zoonoses, que é uma zoonose, é uma doença, neste caso dos animais, que poderá ou não ser transmissível às pessoas. E isso cria muita falta de conhecimento, um bocado como a égua agora, que o alarmismo às vezes acaba por ser pior. Por falar em doenças, já que estamos a falar em doenças, há uma doença que ouvimos recorrentemente falar na televisão, a leishmaniose. Eu acho que é assim, leishmaniose. É assim que diz? Sim. Que doença é esta? A leishmaniose basicamente é uma doença transmitida pela picada do mosquito. O mosquito chama-se fulgor. É uma doença que há uns anos atrás era típica da zona do Douro, ou na zona do Leitejo e zonas ribeirinhas, falando assim. Depois ocorreram alguns estudos nos últimos anos em que chegou-se à conclusão que já não havia zonas endémicas, em que a zona endémica é precisamente Portugal inteiro. Agora, há mais zonas do que outras, e Amarante é uma zona onde há muita leishmaniose. Porque principalmente porque somos banhados pelo Rio Tâmega e proporciona-se um clima em que há um maior número de insetos, neste caso do fulgor. E o que é que acontece? Este inseto funciona quase como se fosse um autocarro da doença. E dentro do autocarro vão os passageiros. E o passageiro é o tal parasita que se chama leishmania. Esse parasita é transmitido por mosquito, em que o mosquito é o vetor, e pica no cão contaminado. É uma doença específica dos cães ou de outros animais? A doença é específica dos cães. Existe noutros animais e pode ser transmitível às pessoas, mas é muito raro. Essa é muito transmitida. No Brasil, por acaso, é um caso de saúde pública grave. Aliás, no Brasil os animais são eutanasiados. Porquê? Porque há muita leishmaniose e há muitos mosquitos, é uma zona tropical. Em Portugal, isso é ridículo. Eutanasiar um animal que tem leishmaniose. O que é que diz? Qual foi a ilusão? Ridículo. Eutanasiar, ou seja, terminar com a vida do animal de forma voluntária. A não ser que este já se encontre extremamente limitado. Portanto, voltando atrás, vamos supor que temos 2 cães em casa. Um cão está infectado com leishmaniose, porque outrora o mosquito decidiu picá-lo, infectou, e o cliente foi para o cão ao veterinário, e o veterinário descobriu que o cão tinha essa doença. E temos outro cão saudável em casa. E acontece muito esta questão. Tem um cão doente e tem um cão saudável. E será que pode passar de um para o outro? A única maneira de passar era haver a hipótese do mosquito, que andava lá no mesmo espaço, picava o cão infectado e esse que picava o cão saudável. E a probabilidade disso acontecer é muito baixa. É muito baixa. Muito mais quando o cão saudável tem uma coleira desparasitada repelente de mosquitos. Porque essa coleira desparasitada vai aumentar a probabilidade desse animal não ser picado ou não ser infectado. E agora também já existe uma vacina que diminui essa probabilidade.
Portanto, os cuidados que temos a ter é usar um ectoparasitante externo que repele aos mosquitos, porque assim o animal não é picado. E nós no nosso centro, reparo muito novamente com a falta de conhecimento, é que as pessoas acham que o animal tem leishmaniose é transmitível, então o animal tem que ser abatido. Nós, efetivamente, eu não percebi. Esta doença é terminal para o animal? Não tem tratamento? É terminal se for diagnosticada numa fase muito avançada. E essa fase avançada é quando a doença já atingiu o rins, ou seja, já criou uma doença renal crónica. Então o rins já não tem a capacidade de trabalhar muito bem. E como é que nós conseguimos diagnosticar com antecedência ou não? Sim. E quais são os sintomas? Exatamente. Falta de peso, perda de peso, perda de peso. Poderá ter algum sangramento pelas mucosas nasais. De repente o animal começou a sangrar por nariz e os dois não percebem muito bem porquê. E algo muito comum, característico, são as unhas grandes. E então são sinais que poderá ser leishmaniose. Depois nós fazemos um teste rápido ou até uma cirurgia que vai para o laboratório e temos o diagnóstico. Se for diagnosticado numa fase inicial em que só há lesões dermatológicas, porque começa com queda de pelo, com falha de pelo e só depois é que afeta os rins. É um candidato a fazer tratamento e a ser controlado para a vida toda. Ou seja, uma doença parasitária crónica, tal como a CID para os humanos, uma doença infecto-contagiosa crónica, a leishmania para os cães uma doença não infecto-contagiosa, mas parasitária crónica. Ou seja, podemos controlar o cão com mais 7, 8, 9 anos, desde que tenha visitas regulares ao médico veterinário e faça um tratamento de choque. Aí as coisas acabam por correr bem. E fico extremamente contente quando temos clientes que já vêm com a ideia de abater o animal, depois aceitam o tratamento e ficam super animados e agradecidos. Claro que sim. Em relação ao centro, voltamos aqui à doutora Daniela. Quais é que são as perspectivas de crescimento do centro do Instituto? Vocês vêm com a ideia de continuar a crescer, claro? Claro que sim. Nós estamos numa fase muito inicial do projeto, mas o nosso objetivo a longo prazo é crescer, obviamente. Nós conseguimos investir na nossa formação, conseguimos ter mais ferramentas para prestar mais serviços e conseguimos melhorar a nossa qualidade de serviço, obviamente. É possível já fazer um balanço da vossa... Há quantos meses? Há 2, 3 meses que estão em Guimarães, não é? É possível já fazermos de alguma forma um balanço da clínica, do centro aqui em Guimarães? Sim. Eu sempre acreditei, nós sempre acreditamos nisso. Apesar de eu ter antes de iniciar este projeto, eu ter partilhado com a minha colega, as pessoas a ligavam conhecido, ou amigos, Guimarães é uma cidade que tem que crescer como nós outros. Claro que sim. Se não formos nós a gostar, quem vai ser este fora? Obviamente. E não faz sentido, há aqui uma série de áreas em que não faz sentido irmos à procura de um serviço, de um produto fora, quando podemos ter com profissionais competentes. Também num bom lugar que temos